Segunda etapa. Acredite em você. Vale a pena. Ninguém é capaz de sentir autoconfiança se souber que não está preparado para a tarefa que se propôs. Você só pode sentir-se bem quando conhece o assunto sobre o qual vai falar. Reúna o máximo de informações que conseguir, ordene-as de forma a terem uma sequência lógica, sintetize-as e, depois de compilados todos os dados, escreva os tópicos em pequenos cartões para tê-los à mão enquanto fala. É conveniente que esses tópicos sejam escritos em cartões, por serem mais fáceis de manusear. Se já domina o tópico central, o assunto principal, se ele já foi desdobrado em subtópicos, se já foram anotadas as informações paralelas, tais como dados estatísticos, exemplos, o nome de alguém presente que deva ser citado, enfim, qualquer dado necessário e pertinente ao assunto, se tudo isso já foi feito, você está preparado para começar a falar. Normalmente, você deverá, nesse momento, estar pronto para iniciar sua alocução. No entanto, aí começa a complicar, não é? Tudo o que estava engatilhado parece virar um monte de frases esparsas e sem sentido. A sequência, tão bem ensaiada, vai por água abaixo. De repente, você sente um branco total na mente e começa o pânico. Isso acontece porque você ainda não acredita em você mesmo. Ainda não se sente pronto para enfrentar o auditório. Falta-lhe aquela dose extra de confiança, aquela tranquilidade interior que só a confiança traz. Não se assuste, isso é normal. Grandes oradores ficam nervosos nos momentos que antecedem qualquer discurso. Porém, mais cedo ou mais tarde, você tem de vencer a inibição. Para que isso aconteça mais cedo e não mais tarde, vamos condicioná-lo a sentir-se confiante através da psicocibernética, pois daqui por diante ela deverá ser uma constante neste nosso curso. Procure assimilar bem os ensinamentos desta etapa, pois independentemente de voltarmos ou não diretamente ao assunto, se aplicar o que vai aprender das palavras seguintes, você terá melhores chances não só de tirar maior proveito deste curso, como também de tirar mais da vida de forma geral. Psicocibernética. Primeiramente, vamos saber o que quer dizer psicocibernética. Diz Aurélio Buarque de Holanda Ferreira que cibernética é a ciência que estuda as comunicações e o sistema de controle, não só nos organismos vivos, mas também nas máquinas. O mesmo dicionarista analisa a palavra psico da seguinte maneira: do grego psique, que significa alma, espírito, intelecto; psicologia, psiquismo. Unindo essas duas palavras, podemos dizer que psicocibernética é a ciência que estuda o sistema de controle da máquina humana, a mente, portanto, a serviço do corpo humano. Assim, psicocibernética é a ciência que estuda a máquina do homem a serviço do próprio homem. Aliás, essa é a definição dada por seu criador, cirurgião e PhD norte-americano, Dr. Maxwell Maltz. Sabemos agora o que ela significa. Então, vamos ver como utilizá-la. Partindo da premissa de que nós somos o fruto dos nossos condicionamentos, tudo o que fazemos ou sentimos ocorre em razão dos registros informativos que temos na mente subconsciente. Assim, o ser humano tende a sentir repulsão por qualquer coisa ligada a uma experiência negativa ou traumatizante ocorrida num passado distante ou mesmo próximo. Exemplificando, se eu caí de uma árvore quando criança, tendo me machucado, posso, depois de adulto, sentir aversão a subir em árvores. Não nos vamos aprofundar no assunto, mas esse mesmo fato pode trazer resultados paralelos bem mais desastrosos do que simplesmente não gostar de subir em árvores. O importante é saber que o que hoje somos, sentimos e fazemos acontece, na maioria das vezes, em razão de nossas experiências passadas. Algumas dessas experiências, quando conflitantes, podem causar bloqueios e traumas de tal sorte que nos inibem para uma série de atitudes futuras, geralmente sem nenhuma relação aparente com o fato que gerou toda a cadeia de acontecimentos subsequentes.
Muitas vezes ainda, não conseguimos identificar o fato causador das atitudes subjacentes, porque elas foram tomadas inconscientemente, não tendo chegado até o consciente. Resumindo, todas as nossas atitudes impressionam o subconsciente. Quando essa impressão é de alguma forma conflitante, pode gerar um trauma. Esse trauma, por seu turno, pode levar a uma série de novos conflitos e a comportamentos anormais. Então, estaremos agindo de maneira não aceita pacificamente no nosso meio social, e isso frequentemente ocasiona marginalização. Por seu turno, essa marginalização gera mais conflito. Há casos em que somente uma consulta a médico especialista poderá ajudar. Contudo, na maioria das vezes, felizmente, uma simples mudança de atitude consegue operar milagres. A mudança de atitude, quando analisada de antemão e tomada pacificamente sem conflitos íntimos, será sempre positiva, uma vez que nos levará a uma ação coerente com nossa forma de ser e de agir. Outra razão para que isso aconteça é o fato de que ela vem de dentro para fora, não sendo, portanto, imposta por terceiros. Cada vez que mudamos de atitude, qualquer que seja a razão, há toda uma mudança de comportamento que a acompanha, levando-nos a sentir a sensação de autorrealização. Tudo o que acontece ao nosso redor, tudo aquilo sobre o que tomamos conhecimento, ainda que através de uma simples notícia de jornal, é gravado em nossa mente subconsciente. A repetição ou não dessas informações é que vai torná-las mais ou menos fortemente gravadas no subconsciente, pois a única técnica realmente efetiva de aprendizado é a da repetição. De qualquer modo, porém, todos os fatos sobre os quais tivemos um dia conhecimento estão registrados no subconsciente. Se assim é, todavia, por que não temos um conhecimento geral muito mais amplo? Mas nós temos. É que não sabemos como trazer para a mente consciente tudo o que o subconsciente capta e grava. E se fôssemos capazes de fazer isso? Seria interessante? Sem dúvida, seria mais que interessante. Seria ótimo. É a técnica de conseguir isso que se intitula psicocibernética, e é essa técnica que você vai passar a usar daqui por diante para conseguir muito mais de você mesmo, não importando do que já seja capaz. Antes, porém, vamos enfocar mais um ponto vital. A mente subconsciente não é capaz de distinguir entre um fato realmente ocorrido de outro imaginado detalhadamente. Assim, se você passar por uma experiência ou imaginá-la com muita riqueza de detalhes, o fato será registrado da mesma forma na mente subconsciente. E fisicamente, você terá as mesmas reações. Vamos dar um exemplo. Imagine algo que você tema profundamente e procure viver imaginariamente essa experiência, com a maior riqueza possível de detalhes. Acompanhe-nos neste nosso exemplo. Você é passageiro de um avião que está sobrevoando o oceano. O jato está a 10.000 metros de altitude, num céu sem nuvens, e tudo o que você vê, até onde sua vista alcança, é a imensidão do céu e do mar. A sensação de estar sozinho, perdido no espaço, chega a fazer o coração bater mais forte. Procure ouvir o barulho dos motores, a vibração causada pelo vento contra a fuselagem, o ruído da conversa dos passageiros ao seu redor. Enfim, coloque-se mentalmente nessa situação e procure viver, através da visão, da audição, do olfato e do tato, todas as sensações possíveis e imagináveis. Procure sentir também a leve apreensão e aquela pontinha de tensão que sente todo aquele que se vê fechado a 10.000 metros de altitude dentro de um monstro de aço, dependendo total e unicamente do bom funcionamento dos motores e da perícia dos pilotos para permanecer lá em cima. Já está sentindo uma pontinha de medo? Ótimo. Repare que está havendo alguma alteração no ruído do motor. Notou? E essa sacudida brusca que o avião deu agora também não é normal. Veja a expressão do comissário de bordo, indo apressado em direção à cabine de comando. Não achou que o passo dele estava um pouco rápido demais para quem está simplesmente indo dar um alô ao piloto? Parece que algo anormal está no ar.
É apenas impressão sua? Ou o motor da direita parou de funcionar? Agora você já está sentindo latejar a veia do pescoço, não é? Desta vez não pode haver mais dúvida. O solavanco do avião chegou a arrancar gritos assustados de algumas senhoras a bordo. O primeiro sintoma indubitável de anormalidade acontece agora, quando se acende a luzinha "não fume". O vai e vem das aeromoças é sintomático. Alguma coisa está errada. A outra luzinha se acende. Aperte o cinto. A esta altura, não é só você que está apreensivo. Todos os passageiros estão tensos. Tensos coisa nenhuma. Estão é com medo mesmo. Paira no ar uma atmosfera de tragédia. Agora a voz do piloto pelos alto-falantes. Senhores passageiros, o comissário de bordo vai transmitir uma mensagem aos senhores. Queiram permanecer calmos e em seus lugares. A angústia já toma conta de você, não é verdade? O coração lateja na garganta. Um suor frio umedece suas mãos, testa e axilas. Está sentindo? Abre-se a porta da cabina e aparece o comissário, a custo disfarçando o terror esboçado no rosto. Mal ele começa a explicar que está havendo um ligeiro contratempo, quando uma forte sacudidela o atira violentamente ao chão, fazendo os passageiros, inclusive você, gritarem de susto de um pavor já incontido. Após tossir algumas vezes, qual cachorro engasgado, o motor da esquerda começa também a falhar. Você já não sabe o que é céu e o que é mar, e o que está embaixo e o que está em cima. Tudo gira, o avião rodopia. A bagagem de mão começa a voar de um lado para o outro e o pânico toma conta de você. Seu maior desespero é saber que está amarrado à poltrona. Vai cair no mar, morrer afogado ou em consequência do choque do aparelho contra a água. Você está preso, impotente, esperando o pior. Se você imaginou vividamente a situação descrita, se colocou realmente na posição de passageiro daquele avião, é impossível que não tenha sentido alguma sensação de pânico e angústia. É bem provável que sua respiração esteja alterada, suas mãos transpirando e seu coração batendo mais rápido. Isso demonstra que, para a mente subconsciente, não há diferença entre algo acontecido e algo imaginado em vívidos detalhes. Isto tudo considerado e levando-se em conta ainda que a mente subconsciente recebe as mensagens do consciente por ondas eletromagnéticas através do sistema neuromuscular, a sensação de medo que você sentiu ao imaginar-se naquele suposto voo foi devido às reações do subconsciente a um fato que, para ele, era real. Podemos então inferir daí que o registro dos fatos pela mente subconsciente ocorre não em função do que realmente acontece, e sim da forma como o fato é relatado a ele. Aliás, essa é a razão por que torcemos pelo galã no filme ou na novela. É por isso que atravessamos a madrugada de livro à mão, olhos arregalados, lendo uma história de suspense. É ainda por esse motivo que ainda hoje encontramos pessoas que juram haver, uma noite, cruzado na estrada com o famigerado lobisomem. Somos afetados dessa forma pela maneira de agir da mente subconsciente, pois tudo o que ela grava através dos registros informativos está à disposição da mente consciente para ser usado a qualquer momento. Assim, o nome daquela pessoa a quem acabamos de ser apresentados, ser repetido seguidas vezes pela próxima meia hora, facilitará a gravação desse registro na mente. É por isso ainda que são fartamente usados através de todos os meios de comunicação os slogans e jingles publicitários. É por essa razão também que os gêneros de primeira necessidade estão colocados no fundo dos supermercados para que nossa mente, já bombardeada repetidamente pelos anúncios, seja excitada logo ao entrarmos através dos apelos de compra daqueles produtos que frequentemente não temos intenção de comprar, mas que, por serem as primeiras coisas que vemos ao entrar, acabamos por adquirir. Se tudo isso que foi dito faz sentido para você, se você entendeu e concorda que a mente subconsciente é um mecanismo a serviço, assimilando e armazenando informações e colocando-as, quando solicitadas, à disposição do consciente, na medida em que estejam mais fortemente registradas, deve convir que,
sendo capazes de substituir velhos registros negativos, aqueles hábitos que temos e dos quais não nos conseguimos livrar, mudando-os por registros positivos e policiando nossos pensamentos e palavras, no sentido de que a mente subconsciente só passe a registrar informações positivas, estaremos dando um passo de gigante rumo a um modo de vida mais dinâmico e produtivo para nós mesmos, certo? Procure seguir nosso raciocínio em mais este exemplo. Você vai andando por uma calçada quando vê adiante uma casca de banana no chão. Seu primeiro pensamento é: quem atirou essa casca no chão não pensou que a pessoa que pisar nela escorrega e cai, podendo até... Nesse instante, sua atenção é desviada pela aparição de um velho amigo, a quem você não via desde o tempo do colégio. Reconhecem-se, iniciam um papo, desenterrando reminiscências e trocando informações sobre suas vidas. Depois, despedem-se e cada qual segue o seu caminho. Você continua andando pela calçada com o pensamento ainda voltado ao encontro de há pouco, quando subitamente pisa na casca de banana, escorrega e cai. Estatelado no chão, você se diz: há menos de 5 minutos eu disse a mim mesmo que isso podia acontecer. Mas vamos voltar ao filme por um instante, até o ponto em que você viu a casca de banana. Só que agora você já está habituado a policiar seus pensamentos. Então você diz a você mesmo: uma casca de banana na calçada. Vou desviar para não escorregar nela. Em seguida, encontra o amigo, desenrolando-se a mesma cena que da outra vez. Ao reencetar a caminhada, com o pensamento ainda no encontro com o amigo, você descreve um semicírculo na calçada, sem mesmo entender por que fez aquilo. Ao se perguntar a razão daquela voltinha, você talvez veja a casca no chão e se lembre de que deu, mentalmente, a mensagem de desviar para não escorregar nela. Ou talvez não chegue a notá-la, não tenha lembrança consciente do fato e nunca mais consiga entender por que deu aquela voltinha. No entanto, entendendo a mensagem que foi expedida pelo consciente de maneira clara e direta, o subconsciente executou a ordem de maneira simples e objetiva. Apenas desviou você do obstáculo. Mostrada a importância de policiarmos os pensamentos, escolhendo as palavras para ordená-los, evitando expressões como não consigo, não sou capaz, gostaria, mas não posso, não sei, para evitar registros negativos, você estará agindo em concordância com a psicocibernética. Porém, não é só isso que essa ciência pode fazer por você. Agora que você se conscientizou do seu uso e efetividade, vamos exercitar oratória, utilizando essa técnica. Exercício de psicocibernética. Recolha-se a um lugar calmo e tranquilo, onde você possa ficar totalmente só. Talvez seu quarto, biblioteca ou escritório. Reduza ao máximo a iluminação ambiente. Sente-se confortavelmente, de preferência numa poltrona, descanse o cotovelo no braço da mesma e repouse a testa na ponta dos dedos. Faça isso agora. Desligue o gravador, só voltando a ligá-lo quando estiver instalado na poltrona. Tudo pronto? Então cerre os olhos e procure viver com a maior riqueza de detalhes possível o momento glorioso de um discurso muito aplaudido feito por você. Primeiramente, escolha o local, a ocasião e a razão do pedido para que você fale. Lembre-se de que todo grande feito começa na imaginação. Assim, imagine o mais intensa e detalhadamente que puder o discurso que vai realizar. Comece sentindo-se no local de cuja atividade vai participar. A atmosfera típica de festividade reinante. Os sons de festa ainda não iniciada. Agora, a atividade tem início. Os oradores sucedem-se e dizem suas falas, até que seu nome é chamado pelo mestre de cerimônias e você encaminha-se à tribuna. A essa altura, você já escolheu o tópico sobre que vai falar, sabe detalhes sobre ele, enfim, domina plenamente o assunto. Agora, concentre-se na imaginação e comece a falar. Permaneça durante pelo menos 15 minutos concentrado,
falando imaginariamente a um auditório embevecido por suas palavras. Quanto mais brilhante você for na imaginação, tanto mais chances terá de ser bem-sucedido quando utilizar essa técnica em situações reais. A realização é filha legítima do sonho. Sonhe alto e você alcançará as alturas, desde que esse sonho seja autêntico e colocado dentro de sua meta tangível. Ao findar, veja-se vivamente aplaudido por uma plateia de pé, enquanto é calorosamente cumprimentado pelos que lhe estão ao redor. Em seguida, procure tirar da mente qualquer outro pensamento que não o de alegria e paz profunda. Permaneça assim por mais 5 minutos antes de voltar ao seu dia a dia. Reserve diariamente um espaço de 20 minutos a qualquer hora do dia, escolha o período que não haja possibilidade de ser interrompido e repita este exercício. Mude a situação, o local e as circunstâncias. Mude o texto do discurso, mas imagine-se sempre fazendo uma alocução notável e sendo vivamente aplaudido. Após cada exercício, relaxe-se na poltrona e sinta-se em profundo estado de paz e tranquilidade. Esta etapa é diferente de todas as demais. Assim, você deve ouvi-la e repetir os exercícios nela contidos por 6 vezes, pelo menos. Não passe para a etapa seguinte antes disso.